Bom, vamos começar aqui com um relatório de resultado do Jive Soul Prev, nosso fundo de previdência aqui na Jive Mauá. O relatório aqui refere-se ao período que terminou agora em junho de 25. Esse aqui é um relatório que a gente dá os destaques do trimestre, mas também como acabou o semestre agora, o primeiro semestre de 2025, a gente vai falar juntamente com o resultado desse primeiro semestre. Eu sou o Samer, gestor das estratégias de crédito privado, infraestrutura e previdência aqui na Jive Mauá. Bom, vamos começar aqui com um básico. O mês foi estável, a gente teve um retorno aqui de CDI mais 1,53 ao ano no mês de junho. No trimestre, o equivalente a CDI mais 2,16 ao ano, e em 2025, praticamente CDI mais 3% ao ano. PL do fundo já passou de 530 milhões de reais aqui no término do semestre, e a gente destaca aqui para vocês que, mesmo olhando a janela de 12, 24 meses, o Jive Soul Prev ele vem com uma entrega de resultados superior ao retorno alvo dele, que é CDI mais 2% ao ano. Bom, as estratégias que mais contribuíram para a performance do nosso portfólio foram as nossas securitizações próprias, como de costume, e ativos de crédito privado, na sua maioria que são de originação e estruturação nossa. A gente aumentou taticamente ao longo do semestre a nossa posição de caixa e ativos que são equivalentes de caixa no fundo. Por que a gente fez isso? Primeiro porque parte dos ativos do Soul Prev apreciaram bastante o valor deles, a gente aproveitou esse movimento de apreciação no preço dos ativos, monetizamos, e a gente não encontrou no curtíssimo prazo ali excelentes oportunidades para a gente investir. Conjuntamente com isso, a gente pegou e decidiu ter uma posição de caixa estruturalmente um pouco maior, exatamente porque a gente está entrando num período, agora no segundo semestre de 2025, que a gente considera um pouco mais incerto, com mais volatilidade. Então, estruturalmente, a gente deve manter um pouco mais de caixa. Eu vou detalhar todos esses números, como é que a gente está dividido um pouquinho mais à frente para vocês. Continuando aqui, a gente continua com o fundo com uma exposição relevante em infraestrutura, falando setorialmente, a gente está com 36% de exposição em infraestrutura e 22% no setor financeiro. O setor financeiro a gente investe sempre em letras financeiras ou similares no fundo de instituições financeiras de primeira linha. Então, se a gente soma a nossa exposição aqui no setor de infraestrutura, no setor financeiro, mais caixa, equivalente de caixa, a gente está falando aqui de praticamente 90% do portfólio. Portanto, pessoal, isso aqui é um fundo que está com ativos extremamente resilientes, resilientes no sentido de não sofrerem com oscilações de mercado. O setor de infraestrutura continua sendo o nosso setor preferido, exatamente pela característica de projetos de empresas relacionadas à infraestrutura que tendem a ter receitas mais previsíveis, terem bastante ativos, estarem muito associados às demandas e gargalos que a gente tem no Brasil. O setor financeiro, idem, é um dos setores que mais cresce, que é um dos mais estáveis no mercado brasileiro, e neste momento a gente está optando por ter um pouco mais de caixa, equivalente de caixa no fundo, por uma questão conjuntural que eu vou falar agora com vocês. Então, o semestre foi muito bom para a apreciação dos ativos de crédito. Se for olhar o crédito expandido, sistema financeiro de crédito no Brasil, a gente vê alguma inadimplência da pessoa física na margem, subindo um pouco, mas nada que caracterize como uma crise ou uma hiperaceleração. Pessoas jurídicas, empresas, muito mais concentrado na pequena empresa e no produtor rural, né, nas empresas ligadas ao agronegócio, apresentando um nível de inadimplência. Então, uma relativa estabilidade no primeiro semestre e um fluxo muito grande para renda fixa e crédito privado e fundos de crédito como um todo. Portanto, foi um primeiro semestre muito saudável, não só para o Soul, para a indústria como um todo. A gente tem dúvidas se isso aqui vai permanecer no segundo semestre.
muito em função das disputas que acontecem aqui para tributação, seja o F, seja a medida provisória, que está em discussão entre os três poderes. Então, esses elementos mais políticos e menos ligados à economia real em si podem trazer mais instabilidade aqui para as empresas, mais retração para a tomada de crédito ou algum problema na margem aqui das companhias. Então, por isso que a gente adotou uma postura um pouco mais defensiva no término do primeiro semestre, inaugurando assim o segundo semestre. Bom, vamos aqui para a numerologia do mês, do trimestre, do ano, dos últimos 12 meses. O fundo entregou 1,22% de retorno contra 1,10% do CDI, um CDI bem elevado, né? já com parte dele, com a carga aí da alteração do cupom para 15%, e mesmo assim o Solprev entregou um resultado bem superior. Esse resultado, em termos analisados, equivale a um CDI mais 1,53% ao ano. No trimestre, um resultado de 3,86 contra 3,33 do CDI. Isso aqui em CDI a gente está falando CDI mais 2,16% também ao ano. E aí em 2025 é um resultado de CDI mais 3 nos últimos 12 meses, CDI mais 2,18, tudo aqui referência, né, gente, a CDI mais ao ano, para ficar tudo na mesma base, bonitinho, e vocês terem uma percepção a gente converte essa taxa para vocês terem uma percepção do que é esse resultado em termos anuais, né? Qual que é a taxa equivalente em ano que a gente está trabalhando aqui. Então, só esclarecendo para vocês. Bom, aqui de maneira bem objetiva, a gente teve ao longo do trimestre, como eu falei anteriormente, um resultado muito puxado, principalmente pela remarcação de muitos ativos, a apreciação do preço de ativos ao longo não só do trimestre, mas do semestre, um peso também bem interessante na curva ao longo do trimestre e também do semestre. Os custos são unicamente aqui as taxas que são cobradas no fundo, que dá o resultado final, essa composição aqui de performance do Solprev. Em relação aos instrumentos, setores e as estratégias que nós temos aqui. Vamos lá. Debentures mais a renda fixa mais letra financeira compõem aqui no portfólio, a gente está falando aqui de 66%, 88% do portfólio do Jive Soul. O que isso significa para vocês? Primeiro, né, investimento bem grande em crédito privado. Na parte de renda fixa, o que a gente tem são letras financeiras, são LFTs, né, letras financeiras do Tesouro, e na parte de LF são letras financeiras emitidas por instituições de primeira linha. Na parte de FDICs, a gente carrega um pouco de FDIC, um pouco de FDICs a mercado e um pouco de FDICs de originação e estruturação nossa aqui, todos cota sênior. O Solprev só investe em cota sênior. Setorialmente, em função das captações ao longo do semestre e também da nossa decisão de manter um pouco mais de caixa soberano, quer dizer, risco da União é o que a gente tem de maior exposição hoje, setorialmente, seguido pelo setor financeiro, que são as letras financeiras, seguido de transporte, energia, vamos falar aqui de telecom. Então, a gente soma os 16 com os 13, com os 4, a gente está falando aqui de 33% de exposição direta à infraestrutura. A gente tem um pouquinho também de gestão ambiental, que também está na parte de infraestrutura, então dá para falar que próximo de 40% do portfólio do Soul hoje está com uma exposição aí à infraestrutura, mantendo aí uma resiliência muito grande, né, e um setor que tem bons ativos e boa geração de caixa, bons pagadores e assim por diante, setor financeiro muito forte, então um fundo super sólido, entregando um resultado bem superior aí para vocês investidores, né? E aí em termos de estratégia, então a gente
mantém aqui a parte de securitização e crédito privado como as principais estratégias dos nossos fundos de crédito privado, infra e previdência. Não é diferente aqui no SouPrev. A gente traz aqui para vocês sempre a abertura do nosso resultado desde o início do fundo, lá em julho de 2022. Então, gente, os fundos de previdência, eles têm uma característica de ter o melhor benefício, tanto em termos de rentabilidade quanto tributariamente, se eles são retidos por um longuíssimo prazo, né? Então, se vocês verem aqui como é que o SOU evoluiu ao longo dos anos, é exatamente esse o comportamento dele. Quem está desde o começo com a gente está com um rendimento aí de CDI mais 1 e 17% ao ano. Quem está mais recentemente com a gente aqui está navegando na casa do CDI mais 2% ao ano, quer dizer, é um fundo que vem ao longo dos anos agregando retorno para que no longo prazo, efetivamente, que esse é o grande objetivo de um investimento em previdência, vocês tenham o maior benefício possível com risco controlado e também um benefício tributário máximo possível que a previdência traz aqui para os seus contribuintes. Por último aqui, a gente traz para vocês as informações básicas do SouPrev. O fundo ele está disponível na XP, ele está na XP Seguradora, então procurem o assessor de vocês, acessem nossos canais para vocês acessarem este conteúdo. Nossos canais tem o nosso site, que é o jivemauá.com.br, e no @jivemauá vocês encontram a gente no LinkedIn, Instagram e YouTube. Tem este conteúdo sobre o SouPrev, sobre os nossos outros fundos e algumas outras informações e conhecimento bacana aí para vocês. Muito obrigado.